Era 13 de maio de 2008 quando o desaparecimento de Rose Pizzen, uma menina de apenas 4 anos, começou a chamar a atenção das autoridades israelenses. A garotinha morava em Netanya, ao norte de Tel Aviv, com sua mãe Marie Charlotte Pizzen e seu avô paterno, Roman Zadorov. O caso rapidamente se espalhou pela mídia local e nos primeiros dias, a explicação era confusa. Marie relatou à polícia que a filha havia sido deixada sob os cuidados do avô, mas Roman insistia que nunca estivera com a criança naquele dia. A partir daí, a tensão aumentou. Marie, uma francesa que se mudou para Israel após se casar com Rony Pizzen, pai de Rose, havia se envolvido romanticamente com o sogro. Esse detalhe peculiar levou os investigadores a aprofundar o histórico familiar. A relação entre Marie e Rony já estava abalada, e a convivência entre os 3 adultos e a criança se tornara cada vez mais instável. A menina era, segundo vizinhos e professores, tímida, mas doce. Nada parecia indicar que algo grave pudesse acontecer. No fim de maio, a polícia intensificou as buscas. Cães farejadores, helicópteros e mergulhadores foram mobilizados. Enquanto isso, a versão de Marie começou a apresentar inconsistências. Primeiro, ela afirmou que deixara a menina com Roman no terminal de ônibus. Depois, disse que voltara ao apartamento e a menina já não estava mais lá. Ao serem confrontados, Roman e Marie evitavam se olhar. Foi apenas no final de agosto que a investigação tomou um rumo mais sombrio. Um funcionário de manutenção relatou ter visto um homem jogando uma mala nas águas do rio Yarkon, em Tel Aviv. A polícia vasculhou a área durante dias até encontrar a mala, lacrada com fita e parcialmente submersa. A suspeita era que ela pudesse estar ligada ao caso Rose Pizzen. Um detalhe marcante chamou a atenção. A mala era semelhante à que Marie costumava usar em suas viagens. A essa altura, a opinião pública já estava mobilizada, mas o que realmente teria acontecido com Rose? O que motivou uma família inteira a entrar em contradição? A perícia confirmou que a mala encontrada no rio Yarkon possuía vestígios que levavam diretamente ao apartamento onde Marie e Roman viviam. As fibras de tecido, resquícios de material orgânico e até um fio de cabelo compatível com o de Rose foram fundamentais para que a investigação ganhasse um novo ritmo. Marie foi chamada para depor novamente. Dessa vez, seu comportamento era mais evasivo. As perguntas se acumulavam, e as respostas vinham com pausas, silêncios e olhares perdidos. Roman, por outro lado, começou a mostrar sinais de desgaste emocional. Em um momento de aparente arrependimento, ele revelou algo que mudaria completamente o rumo da investigação. Disse que Rose era um obstáculo para sua relação com Marie. Confessou que sentia que a criança atrapalhava seus planos com a companheira. Essa declaração chocou o país inteiro, que até então acompanhava o caso como um desaparecimento mal explicado, mas não havia imaginado algo tão complexo por trás. Em setembro de 2008, a polícia oficializou Roman como o principal suspeito. No entanto, as autoridades também passaram a investigar a participação de Marie com mais rigor. Ela teria, segundo os investigadores, conhecimento do que havia ocorrido com a menina e possivelmente colaborado para encobrir os rastros. As mensagens trocadas entre o casal, obtidas após a quebra do sigilo de comunicações, indicavam discussões sobre o futuro da criança e uma possível separação de Marie e Rony, o pai biológico de Rose. A reviravolta veio quando Marie, pressionada pelos depoimentos e pela comoção pública, admitiu que Roman havia saído de casa com Rose naquela manhã e retornado sozinho. Disse também que ele a convenceu a manter silêncio e que ela se sentia emocionalmente dominada. A história de amor entre nora e sogro, que já escandalizava a sociedade, agora se transformava em um enredo de suspeitas mútuas e ocultações. Como uma família aparentemente comum chegou a esse ponto, o que você acha que realmente aconteceu com Rose? Deixe sua teoria nos comentários abaixo. Com as novas revelações, a investigação entrou em sua fase mais intensa. Em 10 de setembro de 2008, Roman foi formalmente detido. Os promotores declararam que as evidências colhidas até então apontavam para um plano premeditado. Apesar disso, Marie ainda estava em liberdade, embora sob vigilância. O público se dividia entre os que acreditavam que ela era vítima de manipulação e os que a viam como cúmplice direta de tudo. Nos dias seguintes, os depoimentos de amigos e vizinhos passaram a compor um retrato mais complexo da vida de Rose. Alguns relataram que a menina demonstrava sinais de tristeza. Nos meses que antecederam o desaparecimento, outros diziam que ela não tinha uma boa relação com o avô e que a mudança da mãe para o apartamento dele havia deixado a criança ainda mais retraída. A ausência de reações de Marie durante os apelos da imprensa também chamou a atenção dos investigadores. A frieza com que ela lidava com a situação causava desconforto. Em outubro, foi divulgado um relatório psicológico encomendado pelos advogados de defesa. O documento apontava que Roman apresentava traços de comportamento narcisista e controle emocional excessivo sobre Marie, e isso fortaleceu a hipótese de que ela pudesse ter agido por submissão. Ainda assim, os promotores não descartaram sua responsabilidade. O caso agora estava em todos os jornais de Israel, com manchetes diárias e debates acalorados na televisão. Enquanto isso, Rony Pizzen, o pai biológico de Rose, apareceu publicamente pela primeira vez. Ele fez um pronunciamento emocionado, pedindo justiça e exigindo que os envolvidos fossem responsabilizados. Disse que lutava há meses para reaver a guarda da filha, mas enfrentava a resistência do próprio pai, Roman, e da ex-esposa. A revelação de que ele estava afastado da vida da menina por influência do casal levantou ainda mais questões sobre os interesses por trás da guarda de Rose. Com os dois principais suspeitos em rota de colisão,
e novas informações vindo à tona. O caso estava prestes a tomar um rumo inesperado. Em novembro de 2008, a promotoria apresentou formalmente a acusação contra Roman Zadorov, detalhando sua conduta durante o período do desaparecimento. O que mais chocou foi o relato sobre a manhã de 13 de maio, reconstruída com base nos horários, imagens de câmeras e depoimentos cruzados. As imagens de segurança mostravam Roman saindo com uma mala pesada do prédio em que moravam. Horas depois do último registro visual de Rose, nenhuma câmera captou a menina após aquele momento. As autoridades também apresentaram dados de GPS e sinal de celular, confirmando que Roman esteve nas proximidades do rio Yarkon naquele mesmo dia. Com isso, a ligação entre ele e a mala se tornou praticamente incontestável. A defesa tentou argumentar que ele havia se desfeito apenas de objetos pessoais, mas a perícia confirmou traços biológicos na parte interna do compartimento. A resposta das autoridades foi clara. Havia elementos suficientes para levá-lo a julgamento. Enquanto isso, Marie começou a mudar de postura. Ela passou de mulher reservada para alguém mais aberta, dando entrevistas seletivas. Em uma delas, disse que não sabia o que Roman havia feito, mas que, no fundo, sempre desconfiou. A sociedade, que antes a via como uma possível vítima, começou a se dividir. O Ministério Público, então, incluiu seu nome nas investigações como colaboradora indireta, e ela passou a ser monitorada em tempo integral. Em janeiro de 2009, uma audiência pré-julgamento foi realizada, e os promotores fizeram questão de mostrar que o caso não era apenas um crime passional, mas um drama familiar que expunha as fragilidades de uma estrutura desequilibrada. Com todos os elementos reunidos, o juiz autorizou que o julgamento fosse iniciado. As sessões seriam abertas ao público e o tribunal ficaria lotado nas semanas seguintes. Foi nesse momento que uma nova figura surgiu, uma ex-funcionária da família, que havia trabalhado como babá de Rose durante 6 meses. Em depoimento, ela revelou que a relação entre Roman e Marie era marcada por tensão e que a menina muitas vezes ficava isolada. Disse que chegou a presenciar discussões acaloradas, mas que nunca imaginou que pudessem terminar daquela forma. Seu relato adicionou um elemento essencial ao processo: a ideia de que o ambiente já era instável. Muito antes de maio de 2008, você acha que Marie foi cúmplice ou apenas se calou por medo? Deixe sua opinião nos comentários. O julgamento começou oficialmente em março de 2009. A sala estava lotada. Jornalistas de diversos países acompanhavam cada detalhe, e o clima era de expectativa. O primeiro a depor foi um dos investigadores responsáveis pela perícia da mala encontrada no rio Yarkon. Ele confirmou que os testes feitos haviam detectado partículas compatíveis com o apartamento onde Rose morava, além de vestígios que indicavam que a mala havia sido mantida em local úmido por um tempo antes de ser lançada ao rio. Isso reforçava a ideia de que houve uma tentativa calculada de ocultar os rastros. Roman manteve-se em silêncio durante a maior parte das sessões, evitando responder as perguntas diretamente e olhando para o chão. Já Marie surpreendeu ao prestar depoimento em tom firme. Ela declarou que Roman havia retornado naquela manhã de maio com um olhar diferente. Ele estava nervoso e disse que tinha resolvido tudo. Perguntada se questionou o que ele queria dizer com aquilo, ela respondeu que não teve coragem. O depoimento mais impactante veio da própria psicóloga, que avaliou Marie por determinação do tribunal. Ela afirmou que a mulher demonstrava sinais de dependência emocional severa, misturada com sentimento de culpa e negação. Segundo a especialista, Marie estava presa a uma figura que exercia controle sobre suas decisões, e que por isso sua reação diante do desaparecimento da filha foi tão passiva. O tribunal, no entanto, ainda precisava decidir se essa condição era suficiente para isentá-la de responsabilidade. No meio do julgamento, uma nova revelação causou reviravolta. Um e-mail resgatado pelo Serviço de Segurança Cibernética mostrava que Marie havia enviado, 2 semanas antes do desaparecimento de Rose, uma mensagem a uma amiga na França dizendo: "Não aguento mais. Se ao menos eu estivesse só com Roman, sem complicações." A defesa alegou que isso não podia ser interpretado como intenção, mas a promotoria usou o conteúdo para demonstrar que havia um possível desejo de eliminar obstáculos à relação. Com esse elemento inesperado, o júri passou a ver o caso não apenas como um crime cometido por um homem em desequilíbrio, mas como uma sequência de decisões compartilhadas. Mesmo que em graus diferentes, a opinião pública se dividiu ainda mais. Em abril de 2009, o julgamento entrou na fase final. O Ministério Público apresentou seu argumento de encerramento, reafirmando que Roman havia planejado e executado cada etapa de forma intencional, com o objetivo de remover aquilo que considerava um empecilho à vida que queria ao lado de Marie. Segundo os promotores, ele não agiu por impulso, mas de maneira fria, contando com o silêncio e possível colaboração de sua companheira. A defesa de Roman, por sua vez, tentou sustentar a tese de que não havia provas definitivas de sua culpa. Disseram que o vínculo familiar entre os envolvidos tornava tudo mais confuso e emocionalmente carregado. Apontaram lacunas nas análises técnicas e sugeriram que Roman poderia ter sido apenas negligente em algum momento, mas não responsável direto. O argumento, porém, não convenceu a maioria. Marie foi ouvida uma última vez. Em lágrimas, declarou que se sentia traída por Roman e que se culpava diariamente por não ter agido. Disse que amava a filha e que sua omissão foi motivada por confusão e dependência. Ao ser questionada pelo juiz se teria feito algo diferente caso pudesse voltar no tempo, respondeu com um simples sim, sem entrar em detalhes. Sua resposta silenciosa pesou no julgamento. Em julho de 2010, a sentença foi finalmente proferida. Roman foi considerado culpado por sua participação central no desaparecimento de Rose,
Marie foi condenada por omissão de socorro e por obstrução de justiça, recebendo uma pena menor. O veredito encerrou oficialmente o caso, mas deixou muitas perguntas sem resposta. O público ainda debatia até que ponto Marie havia participado ativamente ou apenas se calado por influência emocional. Até hoje, o caso de Rose Pizzen é lembrado em Israel como um dos episódios mais comoventes e complexos da história recente. Programas de televisão, documentários e análises continuam a discutir o comportamento dos envolvidos, os sinais ignorados e as falhas que poderiam ter evitado o desfecho. Em 2020, quando uma nova análise dos documentos judiciais foi publicada por uma revista de psicologia forense, a conclusão do artigo foi clara. Mais do que um simples crime, o caso expôs as camadas de uma relação marcada por desequilíbrio, isolamento e silêncio. Quase 2 décadas se passaram desde o desaparecimento de Rose Pizzen, mas a história ainda ecoa em Israel como um lembrete doloroso das falhas humanas e institucionais que cercaram o caso. Em 2023, o nome da menina voltou às manchetes após a publicação de um livro escrito por uma jornalista israelense que cobriu o caso desde o início. Intitulado Silêncio no Rio Yarkon, o livro reuniu entrevistas inéditas com policiais, peritos e até colegas de Marie da época em que ela viveu na França. O conteúdo provocou debate nacional. O trecho mais comentado foi uma carta atribuída a Marie, escrita enquanto ela cumpria a pena, onde expressava arrependimento profundo, dizendo que vive cada dia com a sombra de uma ausência irreparável. A autenticidade da carta foi questionada, mas o impacto já havia sido causado. Organizações de proteção à infância passaram a usar o caso como exemplo em campanhas de conscientização sobre sinais de negligência emocional. Roman Zadorov, que foi condenado e cumpre pena em regime fechado desde 2010, também ganhou notoriedade novamente após conceder uma rara entrevista a um jornal local. Ele negou, mais uma vez, que tenha sido responsável direto pelos eventos que levaram ao desaparecimento da neta. Disse que só Deus sabe a verdade e afirmou que seu julgamento foi conduzido sob pressão pública e emocional. A entrevista causou indignação especialmente entre familiares distantes de Rose, que consideram inaceitável qualquer tentativa de suavizar os fatos. Nos bastidores jurídicos, advogados de direitos civis questionaram os métodos utilizados no julgamento e pediram uma revisão formal do processo, alegando falhas processuais. Nenhuma reabertura foi autorizada, mas a discussão reacendeu memórias que muitos gostariam de deixar para trás. Em meio à revisitação do caso, um novo movimento ganhou força: o Memorial Digital de Rose, criado por ativistas e ex-professores que acompanhavam de longe a história da menina. O site reúne fotos, cartas de apoio, análises psicológicas do caso e um espaço para que outras pessoas compartilhem experiências similares. A ideia é transformar uma tragédia familiar em um ponto de atenção social, evitando que sinais de alerta passem despercebidos no futuro. A mãe de Rose, Marie, atualmente vive em liberdade condicional e mantém vida extremamente reservada. Reside em uma pequena cidade do norte da França, onde trabalha em serviços administrativos e evita qualquer exposição pública. Sua presença ainda desperta olhares discretos, e ela raramente fala com vizinhos. Não há registros oficiais de novos relacionamentos ou filhos. Segundo fontes próximas, ela vive em silêncio, não mantém redes sociais e evita contato com jornalistas. Roman permanece preso e seu nome continua marcado como símbolo de uma perda que poderia ter sido evitada. Seu comportamento na penitenciária é descrito como estável, e ele raramente recebe visitas. Uma petição por sua libertação assinada por um pequeno grupo de apoiadores não obteve força suficiente para alcançar revisão judicial. Para a maioria da sociedade israelense, o caso está encerrado legalmente, mas nunca emocionalmente. A cada ano, no mês de maio, flores ainda são deixadas discretamente na ponte sobre o rio Yarkon. Ninguém assume publicamente a autoria do gesto, mas moradores da região dizem que é sempre a mesma mulher, de cabelos curtos e óculos escuros, que aparece ao amanhecer, deixa as flores e desaparece em silêncio. O que você acha que Marie realmente guarda em silêncio? Deixe sua teoria nos comentários. Se gostou dessa história, curta e compartilhe com quem gosta de mistérios reais. Tá procurando uma renda extra, mas não sabe por onde começar? Eu entendo. Eu já estive exatamente nesse ponto, com vontade de fazer dinheiro, mas sem ideia nenhuma de como começar. Foi aí que, depois de muita pesquisa e tentativa, comecei a aplicar algumas ideias simples e sim, hoje eu já ganho dinheiro com várias delas. Pensando nisso, resolvi organizar tudo num só lugar. Um e-book com 100 ideias de renda extra para te ajudar a sair da estagnação e começar a agir de verdade. E não importa quem você é. Você pode ter 15, 30, 50 anos ou estar aposentado. Pode ser estudante, dona de casa, alguém desempregado ou até com um trabalho fixo. Esse material foi feito para qualquer pessoa que queira melhorar de vida, com ideias que exigem pouco ou nenhum investimento. Você não precisa de experiência, só precisa dar o primeiro passo. E com esse e-book, eu te mostro 5 caminhos diferentes para isso. Esse e-book talvez seja o melhor investimento que você pode fazer hoje. Sério, se você aplicar uma única ideia, já pode recuperar o valor e ainda começar a ver resultado. Você vai encontrar ideias que funcionam em casa, online ou presencialmente. Tem sugestões para todos os gostos, coisas manuais, digitais, criativas, rápidas e o melhor, eu já testei algumas
e posso garantir que funcionam de verdade. Então, se você está esperando um sinal para mudar de vida, esse é o sinal. Clique agora no link na descrição, garanta seu e-book e venha pro time dos que fazem acontecer. Porque enquanto muita gente só reclama da grana, você pode começar a construir sua liberdade financeira com ideias simples e reais. A decisão está nas suas mãos. Bora para cima!